esse início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o que separa hoje tantos seres humanos da luz. É bem importante assim. Numa escala pequena, a gente vai observando assim, que fez uma limpeza num ambiente, à tarde, se aquele ambiente não foi muito movimentado, a pessoa sente o cheiro daquele produto da limpeza. Preparando o almoço, a pessoa que chega, que tem um conhecimento de ervas, fala assim para aquele que está preparando, para aquela que está preparando, que o cheiro que está apresentando é dessa erva. Aquilo que foi cozido é aquele alimento. Então o que acontece? Achamos assim que podemos ir em qualquer lugar, que podemos relacionar com qualquer pessoa. E a gente vai observando assim que é bem interessante, porque quando a gente está fazendo afazeres físicos, na moradia, fazendo aquela limpeza, fazendo aquela pintura, limpando aquele lugar, um da moradia fala assim, puxa, você está cheirando. Quer dizer assim, o nosso cheiro saiu para fora. Quer dizer que a gente não contava assim com aquele cheiro, devido ao fato daqueles materiais que a gente foi carregando, mexendo, limpando. Então, todo lugar tem cheiro. Quando as pessoas frequentam os lugares, ela leva o cheiro dela e ela recebe o cheiro daquele lugar. O cheiro quer dizer assim, quando a pessoa vê o cheiro daquele alimento, o que aconteceu? A essência daquele preparado subiu no ar. Então aquele ar ficou impregnado com aquela essência daquele preparado. Naquele ambiente de limpeza, aqueles que ficaram limpando, o produto de limpeza que foi usado ficou dessa maneira, impregnado no ar. Então, quando as pessoas vão a qualquer lugar, especialmente as mulheres que estão gestando, elas recebem a influência daquele lugar. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é isso, o descuido. Principalmente as mulheres que estão gestando vão a qualquer lugar, naquela família que ia nascer um filho ligado à luz, a luz retira. Então, o que acontece? Vem a influência daquele ambiente. Aquela mulher, em vez de trazer um filho ligado à luz, traz um filho ligado às trevas. Isso fica bem fácil assim da gente observar o nosso comportamento. Então, através das centenas de anos, então foi povoando a terra espíritos que se encontravam nas regiões inferiores, que não tinham a permissão de vir para a Terra com os costumes errados. O que aconteceu? Trouxeram espírito que não tinham permissão para vir habitar a matéria grosseira, habitaram a matéria grosseira. Fica fácil da gente ver esse comportamento com todos os profissionais. A grande maioria, em todas as profissões, não são ligados à luz. Fica bem fácil assim da pessoa confirmar quando ela precisa de um profissional. E quando apresenta um profissional bom, ela fala daquele profissional para outras pessoas. Então, outras pessoas querem o trabalho daquele profissional. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é isso. O costume de frequentar qualquer lugar, de comer qualquer coisa, de conviver com qualquer um. Então, o que acontece? O que tem influência boa, ele fica impregnado com as influências ruins. Porque nós sabemos assim que um bom não melhora o ruim, mas o ruim puxa o bom para o costume ruim. Fica bem interessante a gente ir observando assim o descuido. Então muitas pessoas acham assim que não tem problema. Aquela pessoa que não acha é porque ela não pensou. Porque se ela tivesse pensado e tivesse trabalhando com ela veria assim que sofre influência, sofremos influência. Fica bem fácil de observar crianças pequenas.
De manhã elas não sabiam falar determinadas palavras, elas voltam da escolinha já falando as palavras. O adulto não ensinou para ela aquelas palavras. Então, o que acontece? Nós vamos recebendo influência de todas as maneiras. O que separa hoje tantos seres humanos da luz? O descuido. Porque dificilmente a gente encontra pessoas que dedicam um tempo para estudar os ensinos, para estudar o livro Na Luz da Verdade e observar aquelas informações, aquelas instruções. E quando a pessoa tem uma dedicação, ela vai vendo assim, que esse livro é a maneira que nós temos para poder subir as escadas da vida. A mudança interna é verdadeira. A gente vai observando assim, o avô mudou dentro dele. Ele já fala, quando ele tem uma coerência, que essa responsabilidade não é dele. E ele deu a responsabilidade correta na formação daquele filho. Então cabe àquele filho ter o procedimento correto para formar o filho dele. Esse filho agora tem a responsabilidade, mas se o avô não possibilitou uma formação correta, ele fica correndo atrás desse filho e correndo atrás desse neto. A avó, o mesmo procedimento. Aquela condição bem importante assim, que nós temos que conhecer as informações, as instruções que nos possibilita melhorarmos. Porque a melhora, nós temos que irradiar diferente. Então nós temos que lembrar assim, não é só na matéria grosseira o problema. A mulher que descuidou, que vai a qualquer lugar, ela recebe influência e se ela está pensando em gestar, ela vai gestar um espírito que vai trazer para ela aborrecimento a vida toda. E a gente vai observando assim a vida toda, a gente conhece pessoas que têm mais de 50 anos que ainda é filho. Se foi feito um trabalho bom, aquela mulher que o trouxe, ela fica em paz. Mas se não foi feito um trabalho bom, ela está sempre correndo atrás daquele filho. A vida é bem importante assim. Dentro de nós temos a referência, tem os valores. E a gente vai observando assim, quando a pessoa desequilibra dentro dela, ela também adoece. E é bem importante, porque dificilmente uma pessoa percebe que ela é que tem que resolver o problema da sua saúde. Então muitos vão a lugares e depois a pessoa não percebe a consequência, a diminuição da saúde que acentuou. Parar e refletir. Esse auxílio já veio para nós a vida toda, porque se Moisés trouxe os 10 mandamentos por volta de 3.500 anos, aquela condição para subirmos os degraus. Ter o conhecimento dos ensinos é esta condição, porque se a pessoa não conhece os ensinos, ela então descuida, e quando ela larga o corpo de matéria grosseira, ela não sabe caminhar, ela não sabe para onde ela vai, fica à mercê outra vez, porque no período anterior que ela podia fazer uma orientação interna de observar-se, de perceber-se a influência que ela tem. E essa influência é verdadeira. Se uma pessoa está sendo tratada sem ser considerada, aquele que perdeu a consideração, ele é que tem que fazer um trabalho de ver o procedimento que ele está tendo. Então nós temos que aprender a irradiar de dentro, desenvolver uma maneira de nos tornarmos considerados. E a gente vai observando pessoas que não são consideradas, é um número grande, quer dizer que a falta da consideração, quer dizer assim, é individual. Então aquela condição bem grave assim, que a gente vai observando dentro de nós. Perceber-me, eu é que tenho que perceber-me. Porque a criança pequena, o adulto percebe como a criança está comportando, e então o adulto vai dando para aquela criança um alinhamento. Mas o adulto tem que observar assim, as palavras que ele usa. É aquelas palavras que a criança está usando. O jeito que o adulto burla a sociedade é o jeito que a criança está fazendo dentro da moradia. Porque o filho recebe de dentro.
E isso é bem importante assim. O filho é igual aos pais, ou pior um pouco, porque quando os pais nasceram, a terra estava num nível melhor. Então, há algumas décadas, era muito comum ver casas com portão baixo, muro baixo. Hoje, raramente a gente vê uma casa com muros baixos, com portão baixo. Então, quer dizer que na época atual dos filhos, as condições são piores. É de dentro que nós temos que melhorarmos. Então, o que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa condição de frequentar qualquer lugar, de conviver com qualquer um, de não perceber as palavras que estamos usando e que nós temos que lembrarmos assim, que é bem importante a pessoa perceber-se que ela é aquilo que ela irradia e que ela é que tem que conhecer os ensinos para que ela tenha aquela condição bem importante assim de tirar de dentro dela aquela fé entorpecida. Hoje é conhecimento. Se a pessoa se encontra segura com ela, então ela sabe os degraus que ela precisa de caminhar. Então aquele ensino que Jesus trouxe, que fala assim, que aquilo que plantas hás de colher, e que na agricultura a pessoa não tem dúvida que aquilo é aquilo. Plantou arroz, vai colher arroz. Plantou milho, vai colher milho. Mas plantou descuido, vai colher consequências. Plantou lazer na vida, vai colher falta da saúde. Isso é físico, porque dentro de nós cobra um posicionamento. Tanto é que quando a pessoa acorda de madrugada, ela não volta a dormir. E ela acorda como se já estivesse na hora de levantar. Então o que está acontecendo? O espírito daquela pessoa está manifestando, querendo informações e instruções para que ele possa voltar para a pátria do espírito. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa maneira de achar que podemos conviver com qualquer um. Quando a pessoa tem um pouco de lucidez, ela vê que ela não pode relacionar com qualquer um. Porque independente de qualquer coisa, ela recebe a influência. E fica fácil assim da gente observar. Tantos dias depois, ela acorda de manhã e ela lembra daquela pessoa, daquilo que aquela pessoa falou. Então o que acontece? O relacionamento, se não for nobre, polido, coerente, não podemos. A mesma coisa acontece com filhos. Relacionar com quem? Com aquele pai que tem coerência, que tem princípios. Agora, se esse pai tem coerência, então ele tem um posicionamento dentro da moradia. Então aqueles filhos serão equilibrados. Se não tem coerência, vai relacionar com o filho dele, o filho volta para a moradia incoerentes. Então aquela condição bem grave assim, que muitos e muitos arrumam filho para ver se segura marido, para ver se a mulher fica presa nele. Então ele quer filho também para prender aquela mulher com ele. Porque aquela mulher apresenta futuro para ele, ou aquele homem apresenta futuro para aquela mulher. Mas o futuro está sempre relacionado na condição de sobreviver do recurso. Não é no futuro de saber, de coerência, de ponderação. Está relacionado ao futuro somente do recurso financeiro. Não está relacionado a saber, a perspectiva de vida, a formar laços que traz uma grandeza. E que se trouxerem filhos, vão trazer filhos da luz, para que aqueles filhos tenham uma importância na sua formação. E a gente vê assim que muitos e muitos têm importância, porque traz um invento, um instrumento de trabalho, que para aqueles que vão utilizar aquele instrumento de trabalho, facilitou muito a vida. Então tem filhos muito bons. Não é somente filhos submissos, que fala tudo bem, tudo bem. Filhos coerentes, ponderados. Para isso, tem que ter o princípio. Naquele cultivo, para ter frutos bons, tem que ter tido o cultivo. Tem que ter tido a maneira de preparar o solo para trazer aquele plantio, uma condição de plantio bom. Então a nossa vida teria que ser assim. E se nós observássemos assim a vida dos pais, a vida dos
conhecido dos pais, nós veríamos assim que nós tínhamos que aprender observando como eles se encontram. E nós tínhamos que observar assim que um ou outro conhecido do pai, da mãe, não tem costume bom. Então o que acontece? O vocabulário daquela pessoa é um vocabulário empobrecido. São poucas palavras que aquela pessoa utiliza e que normalmente tem limitação na condição profissional. Então o que tínhamos que aprender? Aprender que aquilo não podíamos fazer. Isso é físico. Aquele procedimento não dá certo. Desenvolver uma maneira dentro de nós para que nós tivéssemos a condição de nos tornarmos sadios, sábios, de termos perspectiva para nós. Porque a perspectiva que muitos acham assim, que é para aquele outro, não é para aquele outro. A perspectiva tem que ser para a minha vida, para o meu procedimento. Nós vamos observando assim que a criança pequena, ela é levada para o ambiente de ensino. Depois, quando ela adquire uma determinada idade, ela fala que ela quer ir só. E se ela vai com uma perua ou com o motorista, dentro dela, ela está querendo uma emancipação. E depois a gente vê assim, anos depois, a pessoa fala assim, não, mas eu quero sair da moradia, eu quero morar só. Quer dizer assim, que nós vamos desenvolvendo as maneiras que vai ser boa para a minha vida. Mas eu tenho que desenvolver junto com isso também o conhecimento dos ensinos que me possibilita a voltar para a pátria do Espírito. É bem importante assim a pessoa ir observando que quando nós dispersamos, nós não estamos caminhando. Nós achamos assim que vamos entender depois, não vamos, passou. A mesma coisa acontece quando aquele motorista está naquela estrada. Ele viu de relance aquele cenário, mas aquele que está ao lado do motorista, ele pode apreciar melhor. Então aquela condição bem importante assim que nós precisamos de ter, um momento. E esse momento é físico, é verdadeiro. Aquela impregnação que existe dos ambientes que nós trabalhamos, fica bem fácil assim da gente ver na moradia. Aquele profissional que trabalha na moradia, ou o próprio, trabalhou com um produto de limpeza e ele colocou a mão naquele produto de limpeza para aquela finalidade. Um tempo depois, ele cheira a mão. Ou aquele que está nas suas proximidades sente o cheiro da mão que aquele está soltando. Então ele orienta que precisa de lavar a mão de uma determinada maneira, para que aquele cheiro seja desgrudado. Mas se a pessoa observa, aquele cheiro muitas vezes não está na mão da pessoa, porque a pessoa já lavou a mão muitas vezes. Fica bem fácil assim no caso de criança pequena. A criança pequena fez cocô, e o jeito que ela fez cocô, o jeito que o adulto limpou, o adulto lava a mão muitas vezes e depois ainda continua cheirando a mão. Quer dizer que esse cheiro fica impregnado em nós, no nosso corpo de matéria fina. É bem importante assim a pessoa ir observando que ela vai ficando para trás. Ela continua para trás. Se ela não fizer um esforço de resolver esse problema que ela tem. Essa condição bem importante assim, a gente vai vendo que as pessoas que trabalham com outras pessoas, elas precisam de ter esse cuidado assim. Há uma transmutação de energia. Aquele que trabalha, ele tem que ter um conhecimento de soltar a energia dele, melhorando a energia do outro. Isso, se ele não fizer um trabalho assim, ele então fica com a energia do outro. Fica bem fácil assim da gente ir observando, quando coloca dois líquidos diferentes numa vasilha, aquela condição bem importante. Dependendo de um tipo de líquido, não há uma fusão. Mas, numa maneira geral, o que foi colocado junto, eles se impregnam. Então, nos relacionamentos, existe isso. Para que não receba influência, ele tem que ser um líquido mais poderoso, mais forte. Que é o caso, por exemplo, do óleo na água.
não há uma mistura. A pessoa pode mexer aquela água do jeito que ela quiser, mas tem uma separação. Então, para nós evitarmos de receber influência que não é boa, de levar essas influências para dentro da nossa moradia, nós temos que nos tornarmos mais qualificados. E a vida toda. Esse trabalho, a pessoa tem que lembrar assim, que tem o auxílio. Quando a pessoa tem necessidade de melhorar-se daquilo que ela precisa na vida, de desenvolver uma consideração, ela ser considerada, de desenvolver uma maneira de ter um saber para apresentar no trabalho, de desenvolver uma maneira para executar o trabalho. Porque tem pessoas que pegam um cargo e depois não sabem executar aquele cargo. E o empenho daquela pessoa é pequeno em relação à necessidade que ele tem para aprender. Então o que acontece? Vai ficando para trás. E a vida é aquela condição bem importante. Vai tendo o movimento, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Se acontecer de entrar um que apresenta uma qualidade melhor, aquele perde o posto. E perde. Ele pode acontecer dele ficar naquele setor de trabalho, mas ele fica sem uma significação. Melhorar dentro de nós. Isso está relacionado a conhecer os ensinos. É físico, é verdadeiro. Se não conhece os ensinos, então a pessoa aceita qualquer relacionamento, aceita ir a qualquer lugar, aceita ir em lugares que não tem nenhuma significação. Isso fica bem fácil assim da gente observar determinados jovens que querem ir a determinada localidade. Só que naquela localidade os trajes são inadequados. Então o que acontece? A pessoa quer ir lá, ela tem que vestir dessa maneira. Mas se a pessoa quer ir numa reunião importante, ela tem que vestir de uma outra maneira. Então, na nossa vida interna, qual é o procedimento que a gente está tendo para poder ter uma irradiação melhor? Isso é físico. Então, melhorar a nossa irradiação, para que tenha uma repelência, como o óleo, por exemplo, não permite que a água penetre nele. Agora, aquele corante deixa a água da cor que o corante é. Então, essa condição assim, né, que tem aquela referência que fala que vós sois o sal da terra. E o sal tem muita importância. Tem localidade que cria o gado solto. Então, de tempos em tempos, aquele gado vem para a cocheira para comer sal. E muitas vezes tem coxo lá no pasto, lá longe. Então, nessa época, aquele criador leva o sal até aquele coxo. O gado sente o cheiro de longe e a necessidade daquele produto no corpo dele. E eles vêm se reunindo para comer daquele sal. As irradiações que existem nos ambientes, com as pessoas, elas querem melhorar. Então o que acontece? Chegou aquele melhor naquele ambiente, aquelas irradiações fluem para aquele que é melhor. Como ele não está preparado, e como ele não preparou, e como ele não deveria ter ido naquele ambiente, as irradiações que ele tinha, que eram boas, se esvaem. Fica bem fácil assim da gente observar essa referência com uma garrafa gelada que a gente tirou da geladeira. De imediato, a gente vê assim, água em volta daquela garrafa. O que acontece com aquela água? Aquela água existia no ar. Como o ambiente está mais frio naquela garrafa, o ar das imediações vem para aquela garrafa. Como aquela garrafa está mais fria, aquele ar liquidifica. Só que instantes depois, aquela garrafa fica de acordo com o ambiente. Então o que acontece? A pessoa cede a energia dela, depois para ela fica como se fosse tudo igual. Então é comum a gente observar assim, a pessoa falar tudo igual. Que tem uns que ainda falam assim, chumbo trocado. Então é bem grave assim. Se é chumbo trocado, a gente sabe assim que a pessoa tomou chumbo. Onde ela tomou chumbo está ferido.
E ela tem que agora cuidar da sua ferida. Ficou marcado. Então as marcas não ficam no corpo de matéria grosseira, fica no corpo de matéria fina. E que muitos dão o nome para esse corpo de corpo astral. Mas eu denomino assim que é o corpo de matéria grosseira mais fino. Muitos e muitos acham assim que esse nome de corpo astral, de onde ele surgiu, muitos começam a repetir, mas não refletem que tem diferença. Nós sabemos assim que tem diferença. E as diferenças são bem acentuadas, porque nas referências de Jesus, ele caminhando com os discípulos, e os discípulos não o reconheceram. Maria não o reconheceu de imediato, Madalena não o reconheceu. Então o que Jesus estava? Estava com esse corpo de matéria fina. Aquela condição assim que vai dar certo, as influências se encontram no corpo de matéria fina. As consequências. Então depois, mais na frente, a pessoa nem percebe. Isso é físico, isso é verdadeiro, que muitas vezes acontece também de um jovem machucar e 20 anos depois, aquele lugar que ficou machucado volta a incomodar aquele jovem. O jovem não lembra mais, mas o adulto que se encontra nas proximidades desse jovem fala, tal época ele machucou. Aí o jovem lembra que machucou realmente, mas ele não associa. O que separa hoje tantos seres humanos da luz? A falta de conhecimento dos ensinos, o descuido. Então muitos e muitos acham assim que podem socializar. Não podemos socializar com quem? Então aquela condição assim, o descuido daquela mulher que está gestando famílias boas, ter ovelhas negras. Nós já ouvimos essa expressão. Para ter ovelha negra na família, ela descuidou, permitiu que qualquer pessoa frequentasse a sua moradia ou ela mesma foi a qualquer lugar. Então nós sabemos assim que as trevas ocupam os espaços. Isso é físico, porque aquelas pessoas que fizeram assim para Jesus, colocando ele na cruz, nem conhecia. Então o que acontece? A influência ruim que nós recebemos. Então nós temos que ter muito cuidado para ver como é que vai ser o meu futuro. Se eu não fizer uma seleção nos meus relacionamentos, numa condição de apresentar uma produtividade melhor, de apresentar uma condição de ser considerado, eu serei tratado como um qualquer. Isso vai trazer consequência para a minha vida, porque se eu estou fazendo um esforço para que eu me torne nobre, polido, coerente, então eu tenho que fazer um esforço maior ainda. Quando eu tiver que relacionar com qualquer pessoa, tenho que me tornar naquela condição daquele óleo que não se mistura com a água. Então o esforço é individual. Então aquela condição bem importante assim de sabermos que quando fala que irmãos e irmãos, não tem irmãos e irmãos não. Tem aqueles que estão fazendo esforço para ter uma melhora na vida. Se a pessoa quer voltar para a pátria do Espírito, ela tem que conhecer o caminho que ela vai caminhar. Ela tem que conhecer todos os degraus que a vida apresenta. E ela não pode saltar nenhum degrau. Estudar o livro na luz da verdade e ter o conhecimento e ficar seguro com as informações é individual.